Paz, povo, tudo bem? Conforme a gente combinou, né, vamos estar fazendo um estudo sobre o livro de Gálatas, né? E vamos estar um capítulo por semana e vamos falar então sobre o capítulo 1, né? Mas antes vamos falar sobre a Epístola aos Gálatas. A Epístola aos Gálatas, eu entendo que tenha sido a primeira carta, né? Alguns dizem que foi a terceira carta, mas eu entendo que tenha sido a primeira carta e conforme a gente for lendo, eu vou explicando isso para vocês, tá? Eu entendo dessa forma, que Gálatas foi a primeira carta escrita por Paulo, né? Numa ordem cronológica de todas as cartas paulinas, eu entendo que essa tenha sido a primeira. Ela não foi escrita para uma igreja em específico, ela foi escrita para uma região, como se assim a carta à Igreja do Paraná, né? Então ali estariam a igreja de Cornélio, de Londrina, de Curitiba, de Jacarezinho, enfim, todas as igrejas que se encontram no estado do Paraná. Então essa carta ele escreveu por isso, para essas pessoas, tá bom? E logo no versículo 1, ele diz assim: Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. No versículo 1 de Paulo, não aqui querendo julgar algo que Paulo fez, nada nesse sentido, porém, assim, o que você percebe, assim, quando ele está falando assim, olha, Paulo apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, a impressão que eu tenho é que ele está querendo, assim, Paulo está sendo contestado de repente nessa região, as pessoas deveriam estar falando, quem é Paulo? Os discípulos nem conhecem ele, né? Ou então assim, esse cara aí perseguia a igreja, quem esse cara tá querendo, o que esse cara tá querendo fazer? Então pode ter sido alguma coisa nesse sentido, e Paulo então ele vem já no início da carta, querendo mostrar assim, ó, eu sou Paulo, apóstolo, não porque os homens querem, não por intermédio de homens, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus Pai. Então, essa é a impressão que eu tenho, que Paulo está querendo provar que ele era apóstolo. De alguma forma, ele estava querendo provar às pessoas ali, né, que ele tinha um chamado de Deus, né? Então, e partindo desse pressuposto de querer provar, então a gente entende que provavelmente devam ter criticado seu apostolado, né? Vamos seguindo então no então ele faz toda a saudação ali, né? E no versículo 6, ele faz uma exortação à igreja que se encontra na Galácia, né? A igreja de Gálatas. Ele os exorta a manterem-se na palavra, né? E não se desviarem, não ser levados para os outros ensinamentos, né? E ele ainda fala assim, se eu mesmo ou se qualquer anjo vier aqui falar alguma coisa contra isso que já está sendo pregado, seja considerado anátema, seja considerado maldito. Então ele já tanta certeza daquilo que ele estava falando e fazendo, que se ele voltasse lá e falasse algo diferente daquilo que ele estava falando, eles poderiam considerar Paulo como um maldito, como um anátema, né? Então, pulando agora já para o versículo 10, ele passa por essa exortação, né? Então, novamente, no versículo 10, ele está escrito assim: porventura, procuro eu agora favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar a homens, Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo, né? O que eu entendo dessa forma aqui, nessa passagem aqui, é a questão de realmente agradar a homens, né? Eu até escrevi uma frasezinha que diz assim, né? É impossível agradar a Deus e não desagradar a homens, né? De repente você está fazendo aquilo que você entende que é a vontade de Deus e isso vai acabar desagradando homens, né? E se você for tentar agradar todas as pessoas, tentar ser legal com todo mundo, você ainda vai acabar se dando mal, porque você quer fazer uma política dentro do evangelho que não existe. Se é necessário exortação, seja exortado. Se é necessário elogio, que seja elogiado. Mas não tentar agradar a homens, não tentar agradar as pessoas para que você tenha elas perto, para que elas permaneçam dentro vamos dizer, da igreja, né? Às vezes a gente pensa assim, não pode ser tão duro com fulano, porque senão ele acaba saindo da igreja. É lógico, nós temos que exortar em amor, né? É necessário exortar em amor, mas também não podemos, assim,
passar a mão nessas coisas, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso, que é impossível mesmo agradar a Deus e não desagradar a homens, né? E Paulo está falando isso. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Ele diz assim, né? Seguindo, então, vamos para o capítulo do 11 ao 17, mais ou menos, assim, até o 11 ao 17. Paulo está novamente ali falando sobre... do 11 ao 17, Paulo foi chamado a ensinar mediante a revelação de Jesus Cristo, ou seja, pelo próprio Cristo, né? Então, assim, o que eu percebo ali também, novamente, desse 11 ao 17, é que Paulo, novamente, está contestando alguém, está combatendo aqueles que não reconhecem seu ministério. Paulo está, novamente, brigando ou querendo, de alguma forma, provar a eles que ele não precisa de reconhecimento de ninguém, né, para estar pregando o evangelho. Né? Nessa parte eu percebo isso. E uma coisa que eu comentei alguns dias com algumas pessoas assim, sobre Paulo. Assim, quando você lê o livro de Atos 9, na conversão de Paulo, né, você percebe que Paulo ele foi chamado pelo próprio Cristo. Né? E o que eu queria trazer para vocês quando Cristo está sobre a terra, né, ele então chama 12 discípulos. Um deles o trai, Judas, morre, então ficam 11 discípulos. E aí, então, os discípulos entendem assim, não, eram 12, então precisa ser 12. Então, por necessidade, eles levantam lá, se eu não me engano, Matias, né? Então, eles levantam Matias e colocam para estar junto com os 12. Acho que foi o único momento que eu ouvi falar de Matias na Bíblia. Tá? Se tem mais alguma passagem, de repente vocês podem até compartilhar. Mas eles levantam Matias por necessidade. Falam, era 12, Cristo tinha chamado 12, nós só estamos em 11, precisa de mais um. Aí então fizeram um sorteio lá entre os mais capacitados e levantaram Matias. O que eu quero dizer aqui, que eram 12 que Cristo havia escolhido. Um traiu, morreu, ficou 11. Quem que era o 12º? O 12º, Cristo já havia levantado, já estava levantando, que era Paulo. O próprio Cristo havia levantado Paulo, né? Para ser um dos 12, acredito eu, né? Porque eram 12, então deveriam ser 12. Morreu um, então Cristo vai lá e chama Paulo. A conversão de Paulo se deve somente a Cristo, que foi lá e trouxe essa revelação de quem ele mesmo era, de quem Cristo era para Paulo, diretamente a ele. Então, Paulo também foi chamado por Cristo, de repente, para integrar esses 12 discípulos que deveriam ser desde o início. Então, uma aplicação para nós é isso, né? Para a igreja, para a nossa vida, é que, por necessidade, às vezes levantamos pessoas que não eram para ser. Não que essas pessoas não sejam de Deus, mas que, de repente, Deus já havia escolhido outro, que Cristo já havia escolhido outra pessoa, né? Então, assim, por necessidade, não podemos levantar ninguém. Temos que ter a direção de Deus, temos que ter a convicção de que Deus chamou essa pessoa para isso. Amém? Então, vamos seguindo lá. Como eu disse, ali essa passagem de 11 a 17, ali Paulo está falando novamente de que ele foi levantado por Cristo. Ele diz assim no 12, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo, né? Ele está falando assim que ele não foi... o evangelho para ele não foi anunciado por algum homem, assim como eu disse agora, ele não foi levantado por ninguém, né? A conversão de Paulo se deve somente a Cristo, né? Não foi por pregação do evangelho a ele que ele conheceu a Deus e conheceu a Jesus Cristo, não. E aí ele diz, que eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Então o evangelho não havia sido pregado, o evangelho de Jesus Cristo não havia sido pregado a Paulo por homens, né? Até porque ninguém ia pregar o evangelho a ele, porque ele estava matando todos os cristãos, né? Mas ele foi revelado mediante ao próprio Jesus Cristo, né? Então ele está dizendo, olha, eu não preciso de homens, ou não preciso de aval de nenhum discípulo para eu fazer o que eu estou fazendo, né? E continuando então, no 16... Ele diz assim, vou ler do 15. Quando, porém, aos que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios
sem detença, não consultei carne e sangue. Né? Aqui novamente ele fala, né? Olha, eu fui levantado para que eu pregasse entre os gentios. E eu não consultei carne ou sangue. Novamente ele está falando sobre isso. Olha, não estou preocupado com o que os homens vão falar, o que os homens vão deixar de falar. Né? Eu fui revelado pelo próprio Jesus Cristo, né? Então eu estou aqui fazendo o meu papel de cristão, meu papel de homem de Deus, ou de filho de Deus, e estou pregando o evangelho de Jesus Cristo para vocês, né? Mas aqui eu queria deixar alguma coisa destacada, que é assim, ó, no 16 diz assim, olha, para que eu pregasse entre os gentios. Aqui é outra coisa que às vezes que eu queria trazer para vocês. Quando nós entendemos algo de Deus, né, a gente, por exemplo, Paulo entendeu que ele tinha sido levantado para pregar entre os gentios. É isso que ele tinha sido, para isso que ele entendeu que tinha sido levantado, para pregar entre os gentios. No capítulo 2 nós vamos falar sobre isso de novo. Mas ele entendeu isso. E para a gente perceber o quanto nossos pensamentos em relação àquilo que Deus tem para nós são pequenos, eu queria que vocês abrissem aí no livro de Atos 9. Atos 9, no versículo 15, o próprio Jesus está falando com Ananias, né? Ananias, aquele que orou para que Paulo pudesse enxergar novamente. E aí ele fala assim, em o 9,15. Mas o Senhor disse a quem? Ananias. Vai, porque este quem Paulo é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Veja bem, Paulo tinha entendido que o chamado dele era para pregar entre os gentios. Mas Cristo já havia chamado ele para quê? Para que ele pregasse entre os gentios, para levar o nome de Cristo perante os gentios e reis, bem como entre os filhos de Israel. Sabe, às vezes a gente tem um pensamento a nosso respeito muito pequeno, né? Alguns têm um pensamento muito grande, mas uma boa parte de nós acham, Deus vai me chamar para cuidar de uma cela, Deus vai me chamar para uma coisinha assim, Deus vai me chamar para uma coisa aquilo ali. Mas Cristo já te chamou para algo maior, de repente você está ainda lá olhando para baixo, essa célula aqui, eu vim só para isso, ou só para aquilo, só para não sei o que, não. Né? Assim como Paulo, eu acho que ele tinha um pensamento menor, né, do que ele realmente era em Deus, né? Eu falei assim, eu fui chamado para pregar entre os gentios, né? Sem detença, ele não consultou ninguém e tal, mas ele foi para pregar entre os gentios. E lá, na conversão dele, Cristo vai e fala para Ananias, olha, este para mim, ele vai levar o meu nome entre os gentios e reis, bem como os filhos de Israel. Então era para ele pregar para todos, para rei, para gentil, para judeu, para quem tivesse na frente dele, ele iria ministrar o evangelho e ia falar do nome de Cristo. Né? Então essa é outra aplicação que a gente pode trazer para os nossos dias, que às vezes nós temos um pensamento pequeno. Né? A Bíblia fala assim que os planos de Deus são muito maiores que os nossos, né? E realmente são, porque nós às vezes temos, essa igreja tal, né? Cidade, esse bairro tal. E Deus já quer dar a cidade, dar o estado, dar o país, dar uma geração inteira para que você possa tocar essa geração. Entendeu? Então, essa é uma outra aplicação que eu queria trazer no livro de Gálatas para vocês. Seguindo ali, então, o livro, né? Uma outra coisa que eu achei interessante aqui, muito interessante, assim, tá no versículo 22, né? Diz assim, Paulo falando, e eu, né, ele falando dele mesmo, não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Né? Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Essa é uma outra aplicação aqui que eu achei interessante da gente discutir. Paulo, mesmo não sendo conhecido e mesmo não sendo reconhecido pelos apóstolos, eu vou explicar o porquê, permaneceu cumprindo o seu chamado, permaneceu fazendo aquilo, não consultou carne ou sangue, não buscou o aval dos apóstolos, mas ficou pregando o evangelho durante um bom tempo, sem o reconhecimento das pessoas e sem o reconhecimento dos apóstolos, os líderes
da igreja daquela época e sem reconhecimento das próprias pessoas. Ninguém sabia quem era, ninguém sabia de Paulo, ou que ele era alguma coisa em Deus, ou que ele tinha uma posição de Deus. Não, ele só foi falando, evangelizando, pregando o evangelho, contando seu testemunho, e as pessoas iam sendo acrescentadas no reino de Deus, né? Isso é uma aplicação para nós. Por quê? Porque, meus queridos, eu entendi dessa forma essa passagem e, de repente, algumas outras pessoas eu já vi, não entendem dessa forma, mas eu queria que vocês estivessem me acompanhando nesse raciocínio, tá? Paulo, quando ele se converte no caminho para Damasco, logo que ele se converte, ele fica um tempo em Damasco. Então, ele sobe para Arábia e ele volta novamente em Damasco, né? Porque é isso que diz aqui no versículo 17 desse capítulo de Gálatas, diz assim, ó: nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, com Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Então, quer dizer, Paulo, ele se converteu, ficou um tempo pregando em Damasco, e ali ele já pregou em alguns lugares, em algumas sinagogas, se eu não me engano, é o que diz em Atos. E ele então vai para a Arábia. Alguns historiadores dizem que ele ficou 2 anos, né? Eu não sei quanto tempo que ele ficou, só que ele volta para Damasco. Quando ele volta para Damasco, ele fica 3 anos em Damasco. 3 anos. Então ele ficou um período na Arábia, vamos colocar 2 anos, que geralmente o pessoal fala. Então 2 anos na Arábia, ficou mais 3 anos em Damasco. São 5 anos. São 5 anos que ele ficou sem falar com os apóstolos, sem falar com os discípulos, sem falar com a igreja estabelecida em Jerusalém, né? Então ele vai para Jerusalém e ele fica apenas 15 dias. 15 dias em Jerusalém. Ele então vê Pedro e vê Tiago, mas não vê mais ninguém, né? E então ele volta, ele vai para Síria e para Cilícia e começa a pregar o evangelho ali, né? Logo no começo do capítulo 2 aqui, você vai ler assim, 14 anos depois, subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito, né? O que eu percebo aqui é que Paulo ficou 14 anos, mais os 3 em Damasco, são 17. E mais um período ali de 2 anos, talvez. Então, Paulo, ele ficou entre 17 e 19 anos, 17, mas no mínimo ele ficou 17 anos ministrando o evangelho sem sequer ser reconhecido pelos apóstolos. Sem ser assim, ter o aval dos apóstolos para ele pregar o evangelho. Não, ele foi fazendo porque ele entendia que isso era a vontade de Deus, ele foi fazendo porque ele entendia o chamado dele em Deus. E nós, quantas vezes eu digo nós, quando eu falo nós, eu me incluo nisso, a gente espera um reconhecimento de alguém, ou da igreja, ou do pastor, ou do seu líder, para que a gente possa pregar o evangelho, ou para que a gente possa fazer alguma coisa em Deus. Às vezes a gente quer um espaço, a gente quer um lugar, né, na igreja, assim, um espaço, e aguardamos isso para fazermos e cumprirmos com a vontade de Deus. E não, né? Paulo, ele ficou, bem dizer, no mínimo 17 anos pregando o evangelho sem ser reconhecido pelos apóstolos, sem ser reconhecido pela igreja, né? Porque ele fala assim, olha, o pessoal não me conhecia, só sabia que era aquele que um dia perseguiu a igreja, hoje está aí pregando o evangelho de Cristo. É isso que eles entendiam de Paulo, né? Então, meus queridos, é uma outra aplicação que a gente pode trazer para os nossos dias. Não aguardar ser levantado como um presbítero, como diácono, como pastor, como evangelista, como apóstolo, como qualquer outra coisa, né? Não esperar isso. Não esperar isso das pessoas, não esperar isso, o reconhecimento da igreja, o reconhecimento de líderes, de pastores ou de quem quer seja,
para pregarmos o evangelho, né? Não entendo dessa forma. Eu sei que algumas versões, alguns pastores interpretam diferente essa questão desses 14 anos, porque no livro de Atos ali, Atos no capítulo 12, né? No capítulo 12, não. Deixa eu ver aqui. Quando o Paulo ele vai então para Jerusalém pela segunda vez, ele leva Barnabé, assim como está no começo do capítulo 2 de Gálatas. E no Atos 9, entre o versículo 25 do capítulo 9 de Atos e o versículo 26, eu entendo que nesse período passaram-se no mínimo 17 anos. Né? Entre um versículo e outro foram 17 anos. Né? Por quê? Porque a primeira vez que Paulo ele sobe a Jerusalém, ele não leva ninguém. Ele não fala que ele viajou com alguém. Ele fala que ele foi para lá. Já na segunda viagem que ele faz, 14 anos depois, né, dele ter pregado o evangelho na Síria e na Cilícia, ele sobe com Barnabé. E ele fala isso. E aí, no versículo 25, tá falando que Paulo estava em Damasco, né, pregando, e aí ele começa a sofrer ameaças de morte. Então os discípulos ali daquela região descobrem, então pegam ele, colocam num cesto e descem ele pela muralha. É isso que está dizendo no 25, diz assim, ó, mas os seus discípulos tomaram-no de noite, colocando num cesto, desceram-no pela muralha. Aí o 26, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos porém o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como Damasco pregara ousadamente em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Então eu entendo que esse versículo 26 aqui em diante de Atos 9, ele está se referindo à segunda vez que Paulo esteve em Jerusalém, e não a primeira vez. Por isso que eu conto aproximadamente 17 anos para mais, na verdade, de Paulo pregando o evangelho sem ter esse aval dos apóstolos. Tá bom, meus queridos? É isso, né? Eu vou encerrando por aqui, então, e na próxima quarta-feira a gente fala sobre o capítulo 2, e ali tem algumas coisas que eu gostaria de destacar também, e eu creio que vai ser muito bom, tá bom? Pra gente estar crescendo juntamente, né? Crescendo juntos nisso, no conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Deus os abençoe.